Uma vez um garoto me chamou de Dumbo na escola e isso mudou completamente a forma como eu via meu rosto. Quando eu era criança, eu lembro que a minha avó fazia muito rabo de cavalo, muita trança, e eu costumava ir para a escola com vários penteados diferentes. Até porque eu tô em uma região que é muito quente, então a minha avó, ela fazia esses penteados para que eu não ficasse com o cabelo no rosto, eu tinha o cabelo comprido. E eu lembro que uma vez, esse garoto que sentava na minha frente, e era meu amigo, a gente sempre conversava e ria juntos, ele, não sei porquê, resolveu me zoar e me chamou de Dumbo ou algo parecido. Isso foi na terceira série, eu tinha 8 ou 9 anos, mas hoje com 27 eu ainda lembro de tudo perfeitamente. Eu lembro que quando ele falou, eu não entendi o porquê ele estava me chamando daquilo. Então, eu perguntei pra ele e ele ficou sem graça e não queria me falar. Mas eu sei que eu insisti ali por alguns minutos até que ele falou: "Ah, suas orelhas são muito grandes". E eu nunca tinha me visto daquela forma. Até então, eu nunca tinha reparado aquilo em mim. Então, eu sempre digo que esse momento foi um divisor de águas na minha vida, porque ali com 9 anos eu me dei conta de que as minhas orelhas eram muito grandes e que eu seria sempre zoada por isso. A partir daquele momento eu comecei a reparar cada vez mais nas minhas orelhas e eu não só reparei que elas eram grandes, mas também eram diferentes uma da outra. Vou mostrar pra vocês. Se vocês repararem, é algo bem sucinto, tá, gente? Eu só reparei isso porque eu comecei a observar muito, né? Então, pensa, uma criança sem nada pra fazer, eu só tinha a minha orelha pra reparar e pensar, meu Deus, eu tenho um grande problema porque as minhas orelhas são grandes e diferentes. Eu vou prender o cabelo pra facilitar. Se vocês repararem, essa orelha, ela é mais redondinha e ela é basicamente uma orelha de abano que a gente vê aí em muitas e muitas pessoas. Já essa outra, ela também é grandinha, mas ela tem essa pequena curvatura aqui, essa dobrinha. O que faz ela ficar diferente dessa daqui. É algo bem pequeno, só se você reparar muito, você vai perceber algo assim. Mas eu lembro que quando eu descobri isso, eu pensei, meu Deus, eu não posso usar mais rabo de cavalo, não posso usar trança. Porque se eu usar, ele não só vai reparar que as minhas orelhas são grandes, como ele já comentou, mas ele também vai perceber que elas são diferentes uma da outra. E isso vai me gerar mais e mais chateações. E claro, não me preocupava só com ele, mas eu tinha medo de outros coleguinhas repararem também. Então, esse simples comentário de um menino de 8, 9 anos teve um impacto gigantesco na minha vida. Eu parei de usar rabo de cavalo, eu parei de usar trança, eu tentava esconder a minha orelha o máximo possível. E eu tentava usar faixa, qualquer coisa em cima da minha orelha para tentar fazer ela voltar para o lugar que ela deveria estar. E eu lembro que por muito tempo, já na adolescência, eu sempre falava para as pessoas que eu iria fazer uma cirurgia plástica assim que possível. Eu pensava que se eu comentasse com as pessoas que eu queria muito fazer a cirurgia plástica, elas iriam me deixar em paz, porque teoricamente eu já estava ciente que eu tinha uma orelha grande e eu estava ali disposta a fazer algo para mudar isso. Mas trazendo a conversa para os dias de hoje, na semana passada eu estava no Instagram, até que apareceu um anúncio de uma médica, muito provavelmente uma cirurgia plástica, e eu fiquei curiosa com o anúncio, então eu assisti até o final. Basicamente, ela traz ali a Dua Lipa, sim, gente, a Dua Lipa, deusa suprema, a mulher mais bonita do mundo, uma das, né? Mas ela traz ali os pés da Dua Lipa. E, enfim, parece que a Dua Lipa tem alguns dedos maiores do que o dedão, algo nesse sentido. E, enfim, ela afirma ali que a Dua Lipa é uma mulher muito bonita, mas que muitas mulheres têm aquele mesmo tipo de pé, parece que é um tipo, ela falou o nome, e isso gera uma insegurança muito grande nessas mulheres. Então, que existe uma cirurgia plástica para reduzir o tamanho dos dedos dos pés. E eu achei aquilo tão bizarro. Tudo bem, se você que tá me assistindo, você tem insegurança com os dedos do seu pé, você pensa em fazer cirurgia, tá tudo bem. Eu só parei para refletir que, como a pressão estética nos atinge de formas tão inimagináveis,
nem os nossos dedos dos pés estão imunes a essa pressão estética. Existe cirurgia para tudo hoje em dia. Cirurgia para ficar mais alto, cirurgia para reduzir o tamanho da testa, cirurgia para corrigir o tamanho dos dedos. Existe cirurgia para absolutamente tudo. E isso me faz refletir também sobre como as pessoas estão cada vez mais iguais e parecidas umas com as outras. Parece que todo mundo tem a mesma boca, todo mundo tem o mesmo nariz. Parece que todo mundo foi no mesmo médico e fez a mesma cirurgia. A gente tem vários exemplos disso, de pessoas na mídia. Então, o caso da Anitta foi muito comentado recentemente, que ela fez um show com uma outra cantora que era muito parecida com ela e as pessoas não sabem nem distinguir quem é a Anitta e quem é a outra cantora. Também lembro do caso da Ana Ju Dorigon, ou Dorigon, não sei como pronuncia o sobrenome, que é aquela atriz que fez Malhação. Eu lembro que eu assisti Malhação na época e eu achava ela tão linda, mas muito linda mesmo. E ela fez uma cirurgia, acho que uma rinoplastia. E tudo bem, gente, ela continua linda, maravilhosa. Mas eu acho que as pessoas vão perdendo um pouco a mão nos procedimentos estéticos e com isso elas vão perdendo também a sua essência, a sua personalidade, perdendo parte delas mesmas. Mas voltando pro assunto das minhas orelhas, hoje eu tenho 27 anos, como eu disse, essa história aconteceu quando eu tinha 9. Eu passei grande parte da minha vida escondendo as minhas orelhas, não fazendo penteados, sendo diferente da menina que eu era antes disso acontecer. Porém, em determinado momento, isso simplesmente deixou de ser um problema na minha vida. Eu não sei falar pra vocês quando exatamente isso aconteceu, mas isso aconteceu. E hoje eu sou muito feliz com as minhas orelhas, não tenho problema nenhum em mostrar elas, em fazer um penteado. Pelo contrário, eu acho elas lindas e elas me diferenciam das outras pessoas. Tive que parar de gravar porque todo mundo resolveu fazer barulho nesse condomínio hoje. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo barulho de criança no fundo, é porque eu moro atrás de uma escola. Acho que agora é o horário de saída e as crianças estão malucas e gritando muito. Continuando, hoje eu não tenho problema nenhum com as minhas orelhas. Pelo contrário, eu acho elas lindas, maravilhosas. Elas me diferenciam das outras pessoas. Eu arrisco a dizer que não tem ninguém no mundo que tenha essa combinação de orelhas, entendeu? Então, olha só como elas são lindas e ainda, ó, carregam esses brincos maravilhosos que eu ganhei de aniversário, que eu estou apaixonada. E aí, quando eu percebi que isso deixou de ser um problema pra mim, eu concluí que a autoconfiança, ela não nasce da nossa autoestima. Ela nasce a partir das experiências que a gente tem ao longo da vida. Então, às vezes, você só não viveu o suficiente para aprender a gostar de alguma coisa em você que te incomoda muito. E para isso, gente, não tem segredo. A gente tem que viver, resolver problema, lidar com situações no dia a dia, confiar em você mesmo, cumprir as coisas que você promete a si mesmo. Esse é um tópico aqui, ó, essencial. A partir do momento que você cumpre o que você se propõe, o que você promete a si mesmo, você constrói essa confiança, esse sentimento de poder contar com você mesmo. Isso tem muito a ver com várias outras coisas na vida. Tanto a questão de dinheiro, que eu falei em um outro vídeo, que hoje eu não tenho mais medo de ficar sem dinheiro, porque eu sei que eu vou dar um jeito. Eu vou fazer alguma coisa, se eu precisar e eu não tiver na hora, vai dar certo. Eu vou trabalhar de Uber, vou vender bolo, eu vou vender caneta, qualquer coisa. Mas eu vou fazer dinheiro porque eu confio em mim mesma e eu sei que eu dou conta. Esse é basicamente o processo de amadurecimento. Eu tenho 27 anos hoje, eu sei que eu sou muito jovem ainda, que eu tenho muita coisa para viver e que com certeza com o passar dos anos eu vou aprender a gostar ainda mais de mim mesma. Mas hoje eu posso dizer que eu finalmente construí essa alegria, esse sentimento, essa paz, essa tranquilidade de gostar de conviver comigo mesma. Então, eu vi um vídeo da Leila Pereira do Palmeiras, dela falando, uma entrevista na verdade, dela falando que ela adora ter esses momentos sozinha, com ela, que às vezes ela vai à ópera sozinha porque o marido dela não gosta, ela sai para almoçar sozinha porque ela gosta da companhia dela. E eu também gosto muito da minha companhia.
Eu moro sozinha aqui nesse apartamento, mas eu não me sinto sozinha, porque eu tô o tempo todo comigo mesma e eu sou muito legal, eu sou muito divertida, eu gosto de estar comigo. Então é importante você se permitir viver as experiências exatamente como você é, para que você aprenda a gostar de você mesmo. E aí você não vai ter mais essas inseguranças, porque eu tenho certeza que não tem ninguém reparando se o seu dedo do pé é maior que o dedão, se a sua orelha é de abano, se ela é grande, se ela é pequena, se o seu nariz é torto, se... Não tem ninguém, gente. Não tem ninguém. As pessoas estão muito mais centradas em si mesmas do que o que está acontecendo ao redor delas. Então tá todo mundo preocupado. Ai, será que fulano tá reparando no meu cabelo? Será que ciclano tá reparando que meu braço é maior que o outro? Gente, não. Tá todo mundo muito preocupado com a sua própria insignificância. E eu concluo esse vídeo dizendo que você não tem que ser perfeito e você não precisa esperar o dia que você vai ser perfeito, porque esse dia nunca vai chegar. A única coisa que você tem que fazer é entender e aprender que você não precisa ser igual às outras pessoas. O que realmente faz uma pessoa interessante não é a simetria do rosto, não é o tamanho da boca, o tamanho do pé, nada disso. O que faz uma pessoa verdadeiramente interessante é a trajetória de vida dela. São as histórias que ela tem para contar. Espero que esse vídeo tenha servido quase que como um abraço na sua vida, para você entender que você é perfeito exatamente como você é. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e a sua visão nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso. Até mais!